Amanda se sentia sozinha. A vida havia sido difícil para ela nos últimos anos. Ela passara por um divórcio complicado, lidava com as pressões de um trabalho que não a satisfazia e, ainda por cima, tinha uma sensação crescente de vazio dentro de si. Seus amigos diziam que ela precisava sair mais, se divertir, mas ela não sabia por onde começar. O parque parecia ser o único lugar onde ela podia relaxar, respirar e talvez encontrar um pouco de paz. Mas o que ela não sabia era que aquele simples momento de descanso se tornaria a virada de sua vida. Sentada, ela não percebeu que uma pessoa, um estranho, estava a observando à distância. E o que parecia ser apenas mais um encontro casual se transformaria em algo que ela jamais imaginaria. Você já parou para pensar que o seu destino pode mudar com um simples encontro? Que as respostas que você procura podem estar nas palavras de um estranho em um lugar que você nunca imaginaria? Esse estranho, de nome Lucas, estava ali por um motivo. Ele não era apenas mais uma pessoa que passava pelo parque. Lucas tinha uma história própria e, mais importante, ele estava em busca de alguém muito específico, alguém como Amanda. Ele era um homem de 35 anos, bem vestido, com um sorriso enigmático. Seus olhos, calmos e atentos, observavam Amanda com uma curiosidade silenciosa. O que ele sabia, porém, era algo que ela ainda não tinha ideia. Ele estava em busca de uma mulher genuína, alguém sem segundas intenções, alguém com um coração puro, alguém que estivesse mais interessada em conexões reais do que em riquezas materiais. Amanda, ainda alheia a isso, suspirou profundamente, fechou os olhos e se permitiu sentir o vento leve. Mal sabia ela que a presença do homem à sua frente era a chave para uma mudança inesperada em sua vida. "Ei, posso me sentar aqui?" ele pergunta suavemente, apontando para o banco ao lado dela. O som de sua voz, baixa e amigável, desperta uma curiosidade em Amanda. "Claro", ela responde, sem saber que essa pequena interação seria o começo de algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Enquanto ele se senta ao seu lado, o mistério começa a se formar. Eles ainda não sabiam, mas suas histórias estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que mudaria tudo. E tudo isso começou com um simples desabafo. Agora você deve estar se perguntando, o que será que vai acontecer a seguir? Como essa mulher sozinha e vulnerável vai reagir a esse estranho que parece mais do que simples um transeunte no parque? Fique conosco até o final e descubra como a vida de Amanda vira de cabeça para baixo de uma forma que ela jamais imaginou. Porque a chave para um novo futuro pode estar mais perto do que você imagina. E então, sem mais delongas, vamos começar essa jornada juntos. Prepare-se para o que vem a seguir. O parque onde Amanda escolheu passar sua tarde não era grande, mas possuía uma energia especial. Estava situado em uma área tranquila da cidade, longe do barulho constante das ruas movimentadas e da rotina acelerada. O som suave de folhas sendo balançadas pelo vento e o canto distante de pássaros eram como uma melodia que acalmava qualquer um que tivesse o privilégio de estar ali. Ao caminhar pelo parque, a sensação de paz era quase palpável. Caminhos de pedras, cuidadosamente distribuídos, serpenteavam por entre árvores antigas e imponentes, cujas raízes expostas contavam histórias de décadas, talvez até séculos. Cada canto do parque parecia ser uma pequena fuga da realidade, um refúgio que dava espaço para reflexões profundas ou simplesmente para o descanso. Amanda sempre foi uma pessoa que apreciava a natureza. Ela se lembrava de quando, mais jovem, costumava caminhar pelos parques de sua cidade natal, sentindo o aroma da terra úmida e observando os pássaros em seus ninhos. Porém, com o passar dos anos e as responsabilidades da vida adulta, essas pequenas indulgências se tornaram raras. O parque, então, era o único lugar onde ela ainda se sentia em paz consigo mesma, longe das exigências da vida cotidiana. Ela estava sentada em um banco de madeira, do lado de um pequeno lago. O reflexo das árvores na água dava a impressão de um quadro pintado, com cores vívidas de verde e dourado, entremeadas por uma leve brisa que fazia as folhas se moverem de forma suave e hipnotizante.
Amanda vestia uma blusa simples, jeans e tênis confortáveis. Sua expressão estava distante, seus olhos observando a água, mas sua mente claramente ocupada com pensamentos turbulentos. A combinação de estar fisicamente cercada por tranquilidade e mentalmente imersa em suas preocupações trazia um contraste gritante. Ela era alguém que parecia estar em busca de algo, mas não sabia exatamente o quê. O parque não era muito movimentado naquele dia e a paz reinante tornava-o ainda mais perfeito para o momento de introspecção que Amanda procurava. Às vezes, um par de corredores passava apressado, e em outras, apenas os cães passeando com seus donos quebravam o silêncio. Mas nesse dia, o parque estava especialmente sereno, com as folhas secas caindo lentamente, como se o tempo estivesse se desacelerando só para ela. Enquanto Amanda se permitia ser envolvida pela calma do ambiente, Lucas estava do outro lado do parque. Ele havia chegado ali, não por acaso, mas por um motivo muito específico. Ao contrário de Amanda, que estava ali para se desconectar do mundo, Lucas estava em busca de uma conexão genuína. Ele se aproximava das pessoas com um objetivo muito claro: encontrar alguém que fosse simples, sem as complexidades da vida social, cheia de aparências. Alguém como Amanda. Ele observou o parque com uma expressão tranquila, a luz do sol refletindo suavemente em seus óculos escuros. Lucas tinha 35 anos, alto, com uma postura confiante, mas sem ser arrogante. Sua roupa, uma camisa de botão impecável e jeans escuros, demonstrava que ele tinha um bom gosto, mas sem ser excessivamente chamativo. O detalhe que mais chamava a atenção era sua calma. Ele não parecia se importar com a pressa que todos à sua volta carregavam. Para ele, o tempo estava ali para ser aproveitado com atenção, especialmente quando se tratava de pessoas. Enquanto caminhava pelo parque, Lucas olhou para Amanda e, em um impulso, decidiu se aproximar. Ele a viu em silêncio, observando o lago, e foi como se algo o atraísse para ela. Não sabia se era o ar melancólico em seu rosto ou a quietude ao seu redor, mas ele sentiu que ela era alguém que entenderia, alguém com quem poderia compartilhar uma conversa sem o peso das convenções sociais que ele normalmente experimentava. Era no parque que as histórias das pessoas se cruzavam, muitas vezes sem saber que estavam no mesmo ponto. E hoje, no mesmo banco onde Amanda procurava respostas, Lucas estava prestes a encontrar algo que ele nem imaginava. Ele sentou-se, a poucos passos dela, e ficou observando o movimento das árvores, os pássaros, sem pressa alguma. No fundo, ele sabia que o destino tinha seus próprios planos e que aquele momento era uma oportunidade única. O parque, com sua calma e beleza, se tornaria o palco de um encontro que seria muito mais do que uma conversa entre estranhos. Era o cenário perfeito para a história que estava prestes a começar. Uma história de destino, de conexões inesperadas e de transformações da vida. Amanda não sabia, mas naquele dia ela não estava apenas buscando um momento de paz. Ela estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo, e o estranho ao seu lado, de nome Lucas, estava prestes a se tornar a chave para o futuro que ela nem sabia que merecia. O vento sopra suavemente. As folhas caem e a história deles começa sem que ambos percebam o peso das palavras que seriam ditas. Amanda ficou ali, sentada por alguns minutos, em silêncio. O som do vento, o farfalhar das folhas e o eco distante de risadas e conversas de outras pessoas no parque formavam uma melodia suave, mas ela não conseguia relaxar completamente. Ela sentia um peso dentro de si, um peso que não conseguia definir, mas que a acompanhava a cada passo. A sensação de estar perdida, sem rumo, a dominava. A presença de Lucas ao seu lado não foi imediatamente notada. Ele estava ali, quieto, como se soubesse que ela precisava de um tempo. Amanda, no entanto, não conseguia mais manter suas emoções em silêncio. Sentia uma necessidade quase urgente de compartilhar tudo o que estava acontecendo dentro de si, algo que a apertava no peito e que ela não podia mais carregar sozinha. Ela olhou para Lucas, hesitou por um momento e então, em um impulso, começou a falar. Você já teve a sensação de que, por mais que tente, nada parece dar certo? Ela perguntou,
a voz suave, mas com uma tristeza evidente. Eu me sinto assim todos os dias, como se estivesse presa em uma rotina sem fim, fazendo o que deveria ser feito, mas sem encontrar nenhum propósito real. Lucas a observava atentamente, a expressão séria, mas acolhedora. Ele não a interrompeu, deixando-a falar livremente, dando-lhe espaço para se expressar sem pressa. Amanda continuou, seu olhar distante, focado em algum ponto invisível à sua frente, enquanto suas palavras fluíam com sinceridade, como um rio que finalmente encontrava seu caminho após ser represado por tanto tempo. Eu passei por tantas coisas nos últimos anos, um divórcio, a perda de amigos que eu pensava que seriam para sempre. E agora, esse vazio que não vai embora. Parece que todo o esforço, toda a dedicação, não me leva a lugar nenhum. Eu vejo todo mundo ao meu redor sendo bem-sucedido, encontrando felicidade, e eu fico aqui, me perguntando o que está de errado comigo. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que refletia sua luta interna. Ela não estava apenas desabafando sobre as dificuldades do dia a dia, mas também sobre a falta de sentido que sentia em sua vida, sobre a sensação de estar caminhando em círculos sem jamais chegar a um destino. Eu olho para minha vida e penso, por que eu estou tão sozinha? Porque parece que mesmo tentando ser boa, mesmo tentando agradar, nada disso faz diferença. Eu sinto que estou sempre à margem, sem pertencimento, sem saber quem sou de verdade. Enquanto ela falava, uma lágrima discretamente escorria por seu rosto. Era a primeira vez em muito tempo que Amanda permitia-se ser tão aberta, tão vulnerável. Ela sempre foi a amiga que ouvia os problemas dos outros, que ajudava os outros a se encontrarem, mas nunca havia encontrado alguém com quem pudesse compartilhar seu próprio coração. Lucas permaneceu em silêncio, observando-a com atenção. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos estavam cheios de compreensão. Ele sabia que aquelas palavras estavam saindo de um lugar profundo e sincero. Havia algo em Amanda, algo que o tocava de maneira inesperada. Não era apenas sua dor que se destacava, mas a força silenciosa que ela transmitia, mesmo nas dificuldades. Amanda se virou para ele, como se apenas agora percebesse sua presença. Ela hesitou por um momento, um pouco envergonhada pela vulnerabilidade que acabara de expor. Desculpe, eu não devia estar falando sobre isso com um estranho. Lucas sorriu levemente, mas com um olhar que demonstrava empatia. Não se desculpe. Às vezes precisamos de alguém para ouvir sem julgamentos. Às vezes, as palavras saem quando menos esperamos. A conversa ficou em silêncio por alguns segundos, enquanto Amanda absorvia o que ele dissera. Ela nunca imaginara que abriria seu coração para um completo estranho, mas ali estava, sendo ouvida sem pressa, sem julgamentos, de maneira tranquila e sem a pressão do mundo externo. Talvez eu só esteja cansada de me sentir invisível, Amanda murmurou. Suas palavras mais suaves agora, quase como uma confissão silenciosa. Cansada de lutar sozinha. Eu só queria encontrar um caminho, uma razão, algo que me desse esperança de que eu não estou apenas passando pela vida. Ela olhou para Lucas, seus olhos procurando alguma resposta, algum tipo de conforto. Eu só não sei mais o que fazer. O momento era delicado. O peso das palavras de Amanda pairava no ar. Mas Lucas sabia que as palavras certas poderiam de alguma forma ajudar. No entanto, ele manteve-se em silêncio por mais um momento, entendendo que, às vezes, a verdadeira força está em apenas escutar. Às vezes, as respostas não estão nos lugares óbvios. Às vezes, elas aparecem quando estamos dispostos a ouvir a nós mesmos e a confiar no caminho que a vida nos apresenta. Ele respondeu suavemente. Amanda ficou em silêncio, refletindo sobre o que ele disse. Ela não sabia, mas naquele exato momento, as palavras de Lucas estavam começando a semear uma ideia em sua mente, uma ideia de que talvez, apenas talvez, a mudança que ela tanto procurava estivesse mais próxima do que imaginava. Enquanto Amanda se desabafava, suas palavras pesando sobre ela como um fardo, Lucas continuava a escutá-la com uma paciência quase inabalável.
Ele não interrompia, não tentava dar conselhos ou respostas precipitadas. Ele estava ali, completamente presente, absorvendo cada palavra com a intensidade de alguém que sabia que, naquele momento, a única coisa que importava era dar espaço para que Amanda expressasse suas emoções. Seu olhar era focado, mas suave. Os olhos de Lucas pareciam compreender o que Amanda estava sentindo, como se ele tivesse vivido algo semelhante, como se tivesse, de algum modo, passado por um processo de reflexão e transformação que o tornava capaz de escutar as dores do outro sem pressa de julgar ou de corrigir. Ele não tinha pressa, e isso, por mais simples que fosse, era algo que Amanda não encontrava com frequência. Na vida dela, onde tudo parecia ser urgente, onde cada problema precisava ser resolvido de imediato, ali estava alguém que a observava e a ouvia como se ela fosse a única pessoa naquele parque. À medida que ela falava, a tensão em seu corpo começava a diminuir. Amanda sentia como se estivesse sendo envolvida por uma capa de compreensão. A ansiedade que antes a consumia agora parecia ir embora. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia à vontade para falar sobre suas fragilidades sem a necessidade de ser forte o tempo todo. Era como se Lucas soubesse, intuitivamente, que ele não precisava ser um conselheiro ou um salvador. Ele só precisava estar ali. Amanda não sabia o que esperar. Ela não estava procurando respostas rápidas, nem soluções prontas. Ela queria, acima de tudo, ser ouvida. E por alguma razão inexplicável, aquele homem parecia a pessoa certa para isso. Ele estava ali, no banco ao seu lado, ouvindo sem pressa de interromper, permitindo que ela se expressasse sem julgamento. Ele, por sua vez, não parecia incomodado pelo turbilhão emocional que ela expunha, como se soubesse que as palavras que ela estava dizendo eram importantes, que elas eram a chave para entender o que realmente estava acontecendo dentro dela. "Eu entendo o que você está dizendo", Lucas disse quando ela terminou de falar. Sua voz era calma e havia algo reconfortante nela, como se ele tivesse vivido por muito tempo com a sabedoria de que as respostas não surgem de imediato. "Eu também já passei por momentos de dúvida, momentos em que não sabia quem eu era ou o que queria da vida." Amanda olhou para ele, surpresa com sua resposta. Ela esperava um simples "vai ficar tudo bem", ou um conselho clichê sobre como a vida seguia em frente, mas as palavras dele foram diferentes. Elas tinham peso, uma profundidade que a fez parar por um momento e refletir sobre o que ele estava dizendo. Ele não estava apenas oferecendo palavras vazias de consolo, ele estava compartilhando algo verdadeiro. "Eu sei que às vezes parece que estamos sozinhos, mesmo quando estamos rodeados de pessoas. Que a solidão, eu entendo bem, é algo que pode nos fazer sentir que estamos indo por um caminho errado." Ele continuou, olhando para o lago à frente, como se refletisse sobre suas próprias palavras. "Mas a verdade é que muitas vezes a vida não nos oferece as respostas de maneira clara e simples. Nós, como você disse, passamos por altos e baixos, por momentos de luz e sombra, e é assim que aprendemos a nos conhecer. Às vezes, é preciso um pouco de tempo e a coragem de seguir sem saber exatamente onde vamos chegar." Amanda o observava com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ela queria acreditar nas palavras dele, mas ao mesmo tempo sentia que a vida dela estava tão fora de controle que nenhuma conversa poderia realmente ajudar. Mas havia algo nas palavras de Lucas que parecia tocar um ponto sensível dentro dela, algo que ela não havia considerado antes. Talvez a ideia de que ela não precisava ter todas as respostas, nem controlar tudo ao seu redor. Talvez, ela pensou, o caminho para encontrar o que buscava não fosse tão linear quanto ela imaginava. "Você já encontrou as respostas?" Amanda perguntou, sem esperar uma resposta clara, mas curiosa. Lucas sorriu levemente e, por um momento, seus olhos brilharam com algo que ela não conseguia identificar. "Eu encontrei algumas delas", ele respondeu, com uma serenidade que parecia transbordar de experiência. "Mas as respostas não são sempre como esperamos. Às vezes elas estão em momentos como este, quando você sente que a vida está fora de controle, mas ao mesmo tempo você percebe que há algo mais acontecendo. Algo que talvez
você não tenha percebido antes. Aquelas palavras ecoaram na mente de Amanda. O que Lucas estava dizendo? Que as respostas não vinham de forma simples, mas em momentos inesperados como aquele. Ela se pegou pensando se poderia confiar naquela sensação, se poderia permitir-se acreditar que o destino, por mais imprevisível que fosse, poderia guiá-la para algo melhor. Eles ficaram em silêncio por um momento. A conversa de ambos, que parecia tão espontânea e natural, estava agora em um ponto em que Amanda começava a questionar sua própria visão da vida, do seu futuro e do que realmente significava ser feliz. Ela se perguntava se talvez esse estranho que acabara de conhecer no parque pudesse ter algo a ensinar, algo que ela ainda não tinha aprendido. Com uma última olhada no horizonte, Amanda não sabia ainda o que viria a seguir, mas algo dentro dela começava a se abrir. Era como se ela tivesse dado o primeiro passo, não em direção a uma solução, mas para algo muito mais profundo, uma compreensão de que a jornada para encontrar a si mesma estava apenas começando. O silêncio que se seguiu ao comentário de Lucas não durou muito. Amanda estava imersa em seus próprios pensamentos, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Havia algo na calma de Lucas que a desconcertava. Algo na forma como ele parecia ver o mundo que a fazia questionar a maneira como ela mesma havia vivido até ali. Mas como se tivesse pressentido a necessidade de um novo impulso, Lucas se virou para ela com um sorriso suave e perguntou: "E você, Amanda? O que é que você busca agora?" A pergunta era simples, mas de alguma forma ela paralisou Amanda. Ela não esperava uma pergunta tão direta, e por um momento ela ficou sem saber o que responder. Ela olhou para o lago à sua frente, suas águas calmas refletindo o céu azul, como se quisesse encontrar uma resposta ali. "O que eu busco?", repetiu Amanda, mais para si mesma do que para ele. Ela não tinha uma resposta imediata. Aquelas palavras pareciam pesadas, tão difíceis de serem articuladas. "Eu não sei mais", ela respondeu finalmente com um suspiro. "Eu costumava achar que sabia o que queria, mas ultimamente..." Ela deu de ombros, como se aquilo fosse uma explicação suficiente. "Ultimamente eu me sinto perdida, sem direção. Não sei por onde começar." Lucas a observava atentamente, sem pressa. Ele não fez perguntas sobre o que a fazia se sentir assim, ou sobre o que havia acontecido em sua vida nos últimos tempos. Em vez disso, ele a deixou falar no tempo dela, como se soubesse que o mais importante não era tentar encontrar uma resposta, mas permitir que ela explorasse seus próprios pensamentos. Ele sabia que as palavras só começavam a ter sentido quando alguém estava pronto para ouvi-las, e Amanda ainda estava no processo de encontrar sua própria verdade. "Sabe", Lucas começou com uma leve risada, "muitas pessoas passam pela vida pensando que precisam de uma resposta clara, um mapa que mostre exatamente o caminho a seguir. Mas a vida não é assim, não é?" Amanda olhou para ele, curiosa. "Você quer dizer que não temos um propósito claro? Que não sabemos onde estamos indo?" "Não é isso que eu quero dizer", Lucas disse, com um tom firme, mas gentil. "O que eu quero dizer é que a vida tem o jeito dela de nos mostrar o caminho, mas muitas vezes nós mesmos nos impedimos de ver as respostas que estão à nossa frente. Às vezes, precisamos aprender a confiar no processo e a seguir os sinais, mesmo quando eles não são tão claros quanto gostaríamos." Amanda pensou um pouco sobre o que ele disse. Ela nunca havia encarado a vida dessa maneira. "E você, Lucas? O que você busca? Ou talvez já tenha encontrado?" Amanda perguntou, curiosa. Ela não sabia exatamente o motivo, mas algo nela a impulsionou a saber mais sobre ele. Talvez fosse porque, de alguma forma, ele parecia saber coisas que ela ainda não conseguia entender. Lucas deu uma risada baixa e olhou para o céu por um momento antes de olhar para ela. Eu tenho uma vida que muitos chamariam de ideal. Trabalho com o que gosto. Tenho mais do que o suficiente para viver, mas falta algo." Ele hesitou por um segundo, antes de continuar. "Eu procuro alguém. Alguém que seja autêntico, alguém que não se importe com o que é superficial, alguém que queira construir uma vida simples, mas cheia de significado. Não estou atrás de fama ou status, mas de uma conexão verdadeira." Amanda olhou para ele,
surpresa com sua sinceridade. Você está falando de encontrar um amor, é isso? Perguntou, agora mais envolvida na conversa do que antes. Sim, em parte, Lucas disse, dando um sorriso pequeno e enigmático. Mas, mais do que isso, estou falando de encontrar alguém com quem eu possa compartilhar o meu propósito. Alguém que me entenda, que me apoie e que tenha uma visão de mundo parecida com a minha. Às vezes eu sinto que estamos tão obcecados com coisas que não importam, que esquecemos do que realmente faz a vida valer a pena. Amanda sentiu uma onda de empatia por Lucas, mas também uma sensação de desconforto. Ela não sabia como reagir àquilo. Ela sentia que ele estava dizendo algo profundo, algo que ela mesma sabia, mas ainda não tinha coragem de aplicar em sua própria vida. Ela sempre se preocupou com a aparência das coisas, com o que os outros pensavam dela, com o sucesso externo. Mas naquele momento, a honestidade de Lucas parecia trazer uma clareza que ela não via em sua própria vida. Eu nunca pensei assim, Amanda disse com um suspiro. Eu sempre me preocupei tanto em ser bem-sucedida, em ter tudo o que esperam de mim, que acabei esquecendo o que realmente importa. Ela olhou para ele um pouco surpresa com sua própria reflexão. Talvez seja por isso que me sinto tão perdida. Lucas a observou por um momento, sem pressa de falar. Quando finalmente falou, suas palavras foram simples, mas impactantes. Às vezes, o primeiro passo para se encontrar é justamente parar de tentar se encaixar no molde que os outros esperam de você. Amanda ficou em silêncio. O que ele dizia parecia tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de implementar. Ela sabia que precisava mudar, mas não sabia por onde começar. Ela olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia confiar naquela conversa, que talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a encontrar um caminho. Lucas, por sua vez, sabia que estava oferecendo algo mais do que palavras. Ele estava abrindo uma porta que Amanda poderia escolher atravessar ou ignorar. E para ele, aquele era o momento mais importante, permitir que ela tivesse a liberdade de escolher. Enquanto Amanda e Lucas continuavam conversando, as palavras que trocavam começavam a se entrelaçar, criando uma conexão sutil, mas crescente. O parque ao redor deles parecia se distorcer, como se o tempo tivesse desacelerado, permitindo que cada frase trocada tivesse mais significado. Amanda sentia que estava começando a se abrir de uma forma que não fazia há muito tempo, e isso, por algum motivo, fazia com que ela ficasse mais confortável, apesar de suas inseguranças. No entanto, apesar de estar profundamente imersa na conversa, havia algo estranho sobre Lucas que ela não conseguia afastar da sua mente. Ele parecia ter uma maneira quase demasiado calma de olhar para as coisas, um jeito tão sereno que parecia fora de lugar, especialmente em comparação com o turbilhão emocional que ela experimentava. As palavras dele eram cuidadosas, mas carregavam uma sabedoria que não correspondia exatamente à sua aparência. Ele parecia muito experiente, como alguém que tivesse visto mais do que o necessário para entender a complexidade da vida. Mas, ao mesmo tempo, ele se apresentava de uma maneira tão simples, quase como se estivesse se escondendo por trás de um disfarce. Amanda começou a observar os detalhes nele de forma mais atenta. Ele não estava vestido como qualquer pessoa comum no parque, e de certa forma ela sentia que ele estava tentando não se destacar, mas falhava. A camisa de botão estava perfeitamente alinhada, o jeans escuro bem cortado. Ele não parecia estar com pressa de ir a lugar algum, o que a fez pensar: quem tem tempo para sentar em um parque e conversar com um estranho se não tiver uma razão muito específica para isso? Foi então que uma ideia começou a surgir em sua mente, quase como uma faísca acendendo uma chama. Será que ele é realmente quem diz ser? Amanda se perguntou, quase sem querer. Não havia nenhuma evidência clara que sugerisse que Lucas não fosse genuíno, mas ela começava a desconfiar que havia algo mais por trás daquela conversa tranquila. Ela não podia negar que a forma como ele falava sobre sua vida, sobre as conexões que buscava e a maneira como parecia entender perfeitamente as palavras que ela falava, soava diferente. Era como se ele tivesse vivido muitas vidas em uma só,
como se suas experiências não fossem comuns, mas de alguém que tivesse conhecido o mundo de uma maneira muito mais ampla do que a maioria das pessoas. E então havia a questão do dinheiro. Lucas mencionou casualmente, sem parecer se importar muito, que estava procurando alguém com quem pudesse compartilhar uma vida simples, sem interesse por status ou bens materiais. Amanda não conseguia deixar de pensar. Como alguém que tem uma vida ideal, como ele descreveu, poderia estar tão desconectado das preocupações de todos ao seu redor? O pensamento crescia mais forte à medida que a conversa avançava. Quando ele mencionou, novamente com aquele tom calmo e quase filosófico, que a vida não era sobre dinheiro ou bens, mas sobre encontrar um significado verdadeiro, Amanda percebeu que talvez estivesse sendo ingênua. Ele não quer mostrar nada sobre si mesmo, e no entanto está me dizendo tanto, pensou Amanda com a mente ainda correndo. E foi então que ela perguntou, com uma leve hesitação, mas sentindo uma necessidade crescente de saber a verdade. Lucas, eu não quero ser indelicada, mas... Como você pode falar com tanta certeza sobre essas coisas? Sobre encontrar uma conexão verdadeira? Você tem uma vida tão simples assim? Lucas a olhou nos olhos com uma calma profunda, como se estivesse esperando pela pergunta, como se já soubesse que ela chegaria. Sim, eu tenho, ele respondeu com um sorriso tranquilo. Minha vida é simples, mas não significa que ela seja fácil. A simplicidade, para mim, é uma escolha. Não é sobre o que você tem, mas sobre como você vê o mundo. Amanda franziu a testa sem saber o que pensar. Mas você nunca falou de trabalho, ou de onde mora, ou mesmo do que faz da vida. Você parece tão... Ela hesitou, não querendo ser rude, mas a curiosidade a estava consumindo. Tão... tranquilo. Lucas permaneceu em silêncio por um momento, e Amanda pôde ver que ele estava ponderando a melhor forma de responder. Quando ele falou, a voz dele ainda era suave, mas agora havia algo mais, algo que parecia um pouco mais pesado. Eu sou um homem que prefere viver de forma discreta, Amanda. Às vezes, as pessoas ficam tão obcecadas pelo que os outros têm, que esquecem de prestar atenção no que realmente importa. Ele deu uma pausa e olhou para ela com um sorriso enigmático. Mas sim, você está certa. Eu poderia ser mais aberto sobre quem eu sou. No entanto, talvez agora não seja o momento. Amanda o olhou com mais atenção agora, tentando decifrar as palavras dele, tentando entender o que ele estava realmente dizendo. Ela sentiu que ele estava se esquivando de algo, mas não conseguia identificar o que. Ele não estava dizendo que era pobre, mas também não estava afirmando ser rico. Ele estava se escondendo, de alguma forma. Ela engoliu em seco, sua mente começando a fazer as conexões. Será que ele está tentando me proteger de alguma verdade? Ou será que ele está sendo misterioso de propósito? A dúvida estava começando a crescer, e a insegurança que ela sentia na conversa se transformava em um incômodo crescente. Você está escondendo algo de mim, Lucas? Amanda perguntou quase sem querer. Sua voz estava calma, mas ela sentiu a tensão crescer em seu corpo. Eu preciso saber a verdade. Lucas a olhou com uma intensidade inesperada, e por um momento, parecia que o mundo ao redor deles havia desaparecido. A verdade é que estou aqui para encontrar alguém autêntico, alguém que não me veja apenas como uma figura misteriosa, mas como alguém que busca algo real. Mas antes que Amanda pudesse responder, Lucas olhou para o relógio e com um sorriso discreto disse: "O que você acha de continuarmos essa conversa mais tarde? Eu tenho que ir, mas quem sabe nós possamos nos encontrar de novo." Amanda sentiu uma mistura de emoções: curiosidade, desconfiança e uma pontinha de atração. Ela sabia que ele estava deixando algo no ar, mas não sabia o que exatamente. Ela observou enquanto ele se levantava, e antes que ela pudesse perguntar mais, ele já estava caminhando para longe. O parque estava silencioso novamente, mas Amanda sentia que essa conversa estava longe de ter terminado. Ela ficou ali, pensativa, olhando para o caminho por onde ele havia ido. Quem é ele realmente? Se perguntava. Amanda ficou ali, sentada no banco, sua mente um turbilhão de pensamentos. O encontro com Lucas havia sido tão peculiar
Mas, ao mesmo tempo, havia algo de especial naquela conversa. As palavras dele ecoavam em sua mente, fazendo com que ela se questionasse mais do que nunca sobre suas escolhas de vida, sobre suas prioridades e sobre o que ela realmente queria para o futuro. Mas ainda havia algo que a incomodava. O jeito misterioso de Lucas, a maneira como ele parecia sempre se esquivar de perguntas diretas, a forma como ele falava de sua vida como se fosse algo distante e intangível, tudo isso não parecia coincidência. Amanda sentiu que havia algo mais por trás daquele homem calmo e enigmático, algo que ele estava escondendo, e sua curiosidade se intensificava a cada segundo. Enquanto ela estava perdida em seus pensamentos, observando o movimento das folhas sendo arrastadas pelo vento, o som de passos interrompeu sua concentração. Amanda levantou os olhos e viu Lucas voltando em sua direção, mas desta vez, algo estava diferente em sua postura. Ele parecia mais sério, mais focado, e havia uma energia ao redor dele que fazia o ar ao redor parecer mais denso, mais carregado. Ele se aproximou lentamente e, ao invés de se sentar ao seu lado como da última vez, ele parou diante dela, olhando-a com uma expressão que Amanda não conseguia decifrar de imediato. O sorriso tranquilo que ele sempre usava agora estava ausente. Ele parecia intenso, como se estivesse prestes a fazer uma revelação importante. Amanda, ele começou, com uma voz que carregava um tom mais sério agora. Eu acho que está na hora de ser completamente honesto com você. Amanda sentiu um frio na espinha. Aquelas palavras ditas de forma tão ponderada e direta fizeram com que seu coração acelerasse. Ela sabia que algo estava prestes a mudar, e por mais que estivesse apreensiva, a curiosidade a impulsionava a querer ouvir o que ele tinha a dizer. Eu não sou quem você pensa que sou. Lucas fez uma pausa, como se quisesse garantir que suas palavras fossem absorvidas completamente. A verdade é que eu não sou apenas um homem comum sentado no parque para conversar com um estranho. Amanda franziu a testa, sentindo uma mistura de confusão e expectativa. Então, quem você é? Perguntou, quase sem conseguir controlar a ansiedade. Algo dentro dela dizia que a resposta dele não seria simples. Lucas olhou para os lados, verificando se alguém os estava observando. E então, com uma expressão que misturava seriedade e uma leve ironia, ele finalmente disse: Eu sou Lucas Almeida. O nome pode não significar nada para você, mas sou um dos empresários mais bem-sucedidos no setor de tecnologia no Brasil. Ele fez uma pausa, aguardando a reação dela. Amanda ficou sem palavras, sua mente processando as informações a uma velocidade vertiginosa. Empresário, tecnologia, como assim? Ela olhou para ele com um misto de surpresa e descrença. O homem à sua frente, aquele que parecia tão simples e despreocupado, estava revelando que era um milionário de sucesso, alguém com uma vida que ela jamais poderia imaginar. Eu sei que parece loucura, Lucas disse, observando a reação de Amanda. Mas eu decidi sair do radar, viver uma vida sem ostentação, longe dos holofotes. Por muitos anos, minha vida foi voltada para o trabalho, para os negócios, e eu perdi o sentido real das coisas. Mas há algum tempo, algo mudou. Amanda estava em choque. Ela o olhou com os olhos arregalados, tentando processar o que ele estava dizendo. Você é um milionário? E tudo isso que você falou sobre encontrar alguém autêntico era verdade? Sim, Lucas respondeu, com uma expressão séria. Eu não estou atrás de pessoas que me veem pelo que tenho ou pelo que conquistei. Eu quero encontrar alguém que me veja pelo que sou, alguém com quem eu possa compartilhar o que eu aprendi, alguém que não se importa com status ou dinheiro. Ele deu um passo à frente, mais próximo de Amanda, e continuou. Eu vivi uma vida cheia de superficialidade e por isso estou cansado. Eu estou em busca de uma pessoa genuína, alguém como você que está aqui, no meio de tudo isso, falando sobre a vida de uma maneira tão real. Não quero mais a vida de um empresário em que as pessoas só querem algo de mim. Amanda ainda estava tentando compreender a magnitude daquela revelação. Você está me dizendo que todo esse tempo você estava se escondendo de quem realmente é, e você escolheu conversar comigo, uma mulher que nem sabe o que quer da vida?
A incredulidade em sua voz era clara, mas algo em seu coração também começava a entender o que ele queria dizer. Ele não estava apenas buscando alguém que o amasse por sua riqueza, mas por sua essência. Lucas fez uma leve careta, como se sentisse o peso de sua própria revelação. Sim, você está certa. Eu me escondi de muitas coisas, mas ao mesmo tempo, quando me vi sentado aqui, conversando com você, percebi que a verdadeira felicidade não está no dinheiro nem no poder. Está em ser genuíno e em encontrar alguém que veja além da superfície. Amanda sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ela estava incrédula, mas ao mesmo tempo algo dentro dela começava a se abrir para ele. Ela sabia que estava diante de uma pessoa muito diferente da que imaginava, e o mistério ao redor de Lucas começava a se desfazer, embora ainda houvesse muito que ela não entendesse. Ela respirou fundo, finalmente conseguindo encontrar sua voz. Eu não sei o que pensar, mas o que você quer de mim, Lucas? O que você espera dessa conversa? Lucas olhou-a com uma intensidade que a fez sentir como se ele estivesse compartilhando mais do que palavras, como se estivesse compartilhando sua alma. Eu espero que você me veja, Amanda, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Eu espero que ao menos você me dê a chance de mostrar que a autenticidade e a conexão verdadeira valem muito mais do que qualquer coisa material. Ela o observou, ainda sem saber o que fazer com tudo aquilo. Mas pela primeira vez em muito tempo, Amanda sentiu que algo genuíno estava acontecendo. Algo que poderia mudar sua vida para sempre. Amanda ficou ali, em completo silêncio, absorvendo as palavras de Lucas. O mundo à sua volta parecia ter desacelerado, e o som do parque, que antes a envolvia em tranquilidade, agora parecia distante, como se ela estivesse em um outro lugar, fora de seu próprio corpo. A revelação de Lucas parecia não fazer sentido. Como ele poderia ser o que disse ser? Um homem tão bem-sucedido, escondendo-se no meio da simplicidade, tentando viver uma vida comum, como se fosse qualquer outra pessoa. Ela olhou para ele com os olhos arregalados, buscando algum sinal de que aquilo tudo não passava de uma brincadeira. Mas ao olhar para o rosto de Lucas, ela viu sinceridade, uma sinceridade que a fez se questionar sobre tudo o que ela sabia sobre o mundo. Será que ele está dizendo a verdade? Será que ele realmente é esse homem que diz ser? A sensação de incredulidade a dominava, mas ao mesmo tempo havia algo em sua voz, em seu olhar, que a fazia pensar que, talvez, ele fosse sincero. Amanda engoliu em seco, tentando organizar seus pensamentos, tentando entender como aquela situação tinha evoluído tão rapidamente. Você é um milionário? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, mais para si mesma do que para ele. E você escolheu conversar comigo, uma estranha no meio de um parque, como se fosse a coisa mais normal do mundo? Lucas deu um passo mais perto dela, não com pressa, mas com uma calma que parecia ter o poder de acalmar qualquer incerteza. Sim, ele respondeu com um sorriso suave, mas não menos genuíno. Eu escolhi conversar com você porque vi algo em você, Amanda. Vi alguém verdadeiro. Alguém que não está presa a convenções ou expectativas. Vi uma mulher com uma alma que ainda não foi corrompida pela busca constante por aparências e status. Amanda sentiu um calor subir em seu rosto, mas não sabia se era por vergonha ou por uma sensação de desconforto. Ela não sabia o que fazer com aquilo. E por que me contar isso? O que você espera de mim? Ela perguntou, sua voz misturando ceticismo e curiosidade. Por que não simplesmente viver sua vida sem precisar compartilhar isso com ninguém? Lucas respirou fundo antes de responder, como se a pergunta de Amanda fosse mais difícil do que ela parecia. Porque não é sobre viver escondido. Não é sobre se afastar de tudo. É sobre encontrar alguém que realmente queira me conhecer, que olhe além do que sou na superfície. Eu não quero que você me veja como mais um empresário, como mais um homem rico e bem-sucedido. Eu quero que você me veja como sou por dentro, Amanda. Amanda sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Mas por que você acha que alguém como eu poderia querer isso? Eu sou uma mulher comum, com dúvidas e inseguranças, que mal sabe o que quer da vida.
Eu estou perdida, Lucas, e você é exatamente o oposto disso. Ela olhou para ele, seus olhos ainda tentando entender. Por que alguém como você se interessaria por mim? A pergunta ficou no ar por alguns segundos, e para Amanda pareceu que o tempo havia parado mais uma vez. Eu me interesso por você porque você é real. Lucas respondeu com uma sinceridade que tocou o fundo do coração de Amanda. Você não está aqui buscando algo superficial. Você está tentando entender a vida de uma maneira profunda, verdadeira. E isso é o que me atrai em você. Amanda estava começando a perceber algo dentro de si. Ele não estava falando de riqueza ou poder, mas de algo muito mais valioso. Ele queria uma conexão verdadeira, algo que ela mesma sentia falta em sua vida, mas que nunca soubera como procurar. Ela se perguntou, será que ela estava deixando as distrações e os medos tomarem conta de suas escolhas? Será que, ao se afastar das conexões reais, ela estava se afastando de si mesma? A resposta ainda não estava clara, mas ela sentiu que algo começava a se transformar dentro dela. Ela não sabia o que sentia por Lucas ainda, mas o fato de ele ser tão aberto, tão vulnerável e tão autêntico a fez ver a vida de uma maneira diferente. Ela sabia que ele estava sendo sincero e, de alguma forma, sua sinceridade estava começando a alcançar um lugar dentro dela que ninguém jamais havia tocado. Eu não sei o que fazer com tudo isso, Amanda confessou, com uma leveza que ela não havia sentido em muito tempo. Eu me sinto confusa, mas ao mesmo tempo, sinto que há algo que eu nunca percebi antes. Ela olhou para ele, seus olhos se suavizando. Talvez eu tenha me perdido tentando ser alguém que eu não sou. Talvez esteja na hora de começar a olhar para a vida de uma forma mais autêntica. Lucas sorriu de uma maneira tranquila, como se soubesse que ele não precisava de uma resposta imediata. Às vezes, a primeira coisa que precisamos fazer é parar de correr atrás do que todos esperam de nós. Só assim podemos encontrar o que realmente importa. Amanda não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas ao olhar para Lucas, sentiu algo novo, uma sensação de esperança, de que talvez a vida não precisasse ser tão complicada. Talvez tudo o que ela precisava era dar um passo de cada vez, sem pressa de encontrar todas as respostas de uma vez. Ela ainda tinha dúvidas, ainda estava insegura sobre tudo, mas algo em seu interior dizia que ela estava finalmente começando a entender o que era verdadeiramente importante. E por mais que a vida de Lucas fosse diferente da dela, ela sentia que o que ele oferecia era real. E isso, de alguma forma, era mais do que ela poderia pedir. O parque estava agora mais tranquilo do que nunca. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. A luz suave refletia nas folhas das árvores, criando um ambiente calmo e quase mágico ao redor deles. Amanda e Lucas estavam sentados em silêncio, ambos imersos em seus pensamentos, ainda processando tudo o que havia sido dito até então. Mas, ao mesmo tempo, o silêncio entre eles parecia ser um espaço de compreensão, como se nada precisasse ser dito para que ambos soubessem o que estava acontecendo. Amanda estava começando a perceber que aquele encontro não era algo casual. Algo estava surgindo dentro dela, uma sensação de que as coisas estavam se alinhando de maneira que ela nunca imaginou. Ela sentia uma conexão com Lucas, algo mais profundo do que simples palavras, mas ao mesmo tempo, a confusão ainda estava ali. Ela ainda não sabia se estava pronta para dar um passo tão grande. Ela estava com medo e, ao mesmo tempo, estava curiosa. O que ele queria de verdade? Como poderia confiar plenamente em alguém que ainda era um enigma para ela? Foi então que Lucas quebrou o silêncio, olhando para Amanda com uma intensidade que a fez prender a respiração. Seus olhos estavam focados nela, como se ele estivesse medindo cada palavra que estava prestes a dizer. Amanda, ele começou, sua voz mais grave agora, carregada de um peso que ela não estava esperando. Eu sei que isso pode parecer repentino, mas você já percebeu o quanto nossas conversas mudaram a maneira como vejo a vida? Você me fez enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu passei anos buscando algo que não conseguia encontrar em nenhum lugar, até agora. Amanda olhou para ele, sem saber o que esperar. O que você quer dizer com isso? Perguntou, o coração batendo mais rápido. A atmosfera ao redor deles parecia mais densa,
e ela sentia que uma revelação estava prestes a acontecer. Lucas se inclinou para a frente, com as mãos entrelaçadas, e seus olhos nunca se desviaste dos dela. Eu estava em busca de alguém que fosse real, alguém que não estivesse interessada nas aparências ou no que o mundo espera de nós. E então, quando você começou a falar sobre a sua vida, sobre como você estava se sentindo perdida, sobre sua busca por algo mais, eu percebi que talvez o que eu procurava estava bem aqui. Amanda franziu a testa, o coração disparando. Você está dizendo que me viu e decidiu que eu sou a pessoa que você procurava? Lucas sorriu levemente, mas era um sorriso carregado de emoção, como se ele estivesse colocando toda a sua verdade naquela expressão. Sim, isso mesmo. Eu sei que talvez pareça pressa demais, mas o que estou sentindo é verdadeiro. O que você disse, a maneira como você pensa sobre a vida, me tocou de uma forma que eu nunca pensei que poderia acontecer. Amanda sentiu seu coração disparar. Ela queria questioná-lo, queria entender o que ele estava dizendo, mas uma parte de si, talvez a mais profunda, sentia que não precisava de explicações. O que ele estava dizendo não era sobre dinheiro, fama ou poder. Era sobre algo muito mais simples e profundo. Mas ela ainda estava perdida, ainda tinha receio de dar esse passo. Lucas, ela começou tentando encontrar as palavras certas. Isso tudo está acontecendo tão rápido. Eu não sei. Não sei se estou pronta para isso. Mas ao olhar para ele, algo mudou. Ele não parecia apressado, não parecia pressioná-la de nenhuma forma. Ele simplesmente estava ali, esperando, oferecendo-lhe seu coração de maneira silenciosa, mas intensa. Lucas deu um passo à frente, agora tão perto dela que ela podia sentir a energia entre eles. Eu não estou pedindo para que você decida agora, Amanda. Mas o que eu quero dizer é que, se algum dia você estiver pronta, se algum dia você sentir que encontrou a mesma conexão que eu encontrei, eu quero que você saiba que estarei aqui. Amanda olhou para ele e algo em seu interior se acalmou. Ela sabia naquele momento que estava diante de uma escolha importante. Não se tratava de um simples encontro ou de uma história de amor convencional. Era sobre se permitir abrir para algo novo, algo verdadeiro. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Amanda disse, sua voz mais suave agora. Mas eu sei que, de alguma forma, algo mudou dentro de mim. Ela olhou para Lucas, sentindo que aquele momento era mais do que ela poderia imaginar. E talvez seja o começo de algo que eu nunca imaginei. Lucas sorriu, o sorriso mais genuíno que ela já vira. Amanda, a única coisa que eu peço é que você me dê a chance de provar que a vida pode ser diferente. Eu quero construir algo com você, algo real, sem pressa, sem expectativas externas. Apenas nós tentando viver uma vida de verdade, juntos. Amanda olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de incerteza e esperança. Ela sabia que havia algo ali, algo que ela não podia mais ignorar. Lucas, você quer que a gente construa uma vida juntos? Sim, ele respondeu com um sorriso. Eu quero que você seja a pessoa com quem eu compartilho tudo. E se você também sentir o que estou sentindo, quero que você me dê a chance de te fazer feliz. Amanda engoliu em seco, seus pensamentos e sentimentos ainda em um turbilhão. Mas como você sabe o que eu estou sentindo? Perguntou, com uma leve risada nervosa. Eu ainda não sei, Lucas, mas acho que... Antes que ela pudesse terminar a frase, Lucas se inclinou um pouco mais para frente. E com a suavidade de quem sabia que aquele momento era único, ele disse: Eu sei porque estou sentindo exatamente o que você está sentindo. E por isso, quero te fazer uma proposta. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse esperando por sua reação. Amanda o olhou, ainda sem palavras, enquanto o coração dela batia mais forte. O que ele diria a seguir? O que ele estava prestes a perguntar? Amanda, você aceitaria ser minha parceira na vida? Não por quem eu sou ou pelo que tenho, mas por quem somos quando estamos juntos, sem máscaras, sem expectativas externas. Você aceita me dar uma chance de te mostrar o que é uma vida verdadeira? A pergunta pairou no ar, e Amanda, com o olhar fixo em Lucas,
Soube naquele momento que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Amanda ficou em silêncio, seus pensamentos agora um turbilhão, como se as palavras de Lucas estivessem ecoando em sua mente de uma forma que ela não conseguia controlar. Você aceita me dar uma chance de te mostrar o que é uma vida verdadeira? Aquela pergunta, simples e profunda, se repetia em sua cabeça, enquanto ela olhava para Lucas com os olhos cheios de incerteza e uma chama de curiosidade que começava a crescer dentro de si. Ela respirou fundo, tentando reunir seus pensamentos. Nunca antes ela se sentira tão dividida. Por um lado, havia uma parte dela que sentia que aquele momento era uma virada, uma oportunidade de recomeçar, de olhar para a vida com uma perspectiva nova, mais autêntica e verdadeira. Por outro lado, a dúvida ainda pairava sobre ela. Será que ela estava pronta para aceitar uma proposta tão grande? Ela poderia confiar tão profundamente em alguém depois de tudo o que ela passou em sua vida? Mas ao olhar para Lucas, ela percebeu que algo em seu coração estava se abrindo. Ele estava ali, diante dela, sem pressa, sem expectativas, apenas esperando. Ele queria construir uma vida com ela, não como um empresário rico, mas como um homem simples, em busca de uma conexão genuína. E algo nele a fazia acreditar que ele estava dizendo a verdade. Ela não precisava ter todas as respostas agora, mas talvez, apenas talvez, fosse hora de confiar no processo, de se permitir viver algo novo, sem as amarras do passado. Amanda olhou para ele, seus olhos suavizando enquanto ela finalmente conseguia encontrar as palavras que procurava. Lucas. Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo algo profundamente importante. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que, no momento, o que você me propôs é real. Eu sinto algo por você, algo que nunca senti por ninguém. Não sei se estou pronta para dar um passo tão grande agora, mas talvez eu queira tentar. Aqueles foram os primeiros passos, os passos de alguém que estava se permitindo acreditar no impossível, de alguém que estava aprendendo, finalmente, a ser verdadeira consigo mesma. Amanda não tinha todas as respostas, e talvez nunca tivesse, mas agora ela sabia que sua vida não precisava ser um conjunto de expectativas ou medos, mas uma jornada de descobertas e autenticidade. Lucas olhou para ela, e um sorriso genuíno apareceu em seu rosto, como se ele soubesse, naquele momento, que a conexão que ele procurava estava finalmente sendo criada. Você não precisa estar totalmente pronta, Amanda. O que importa é que você está disposta a dar um passo, e isso é tudo o que precisamos. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas sentindo a energia do momento. A conversa, que começou com desconfianças e mistérios, agora estava levando-os a um novo lugar. Amanda sabia que, embora o futuro fosse incerto, ela estava começando a abraçar algo mais profundo e significativo. À medida que o sol se punha e as sombras do parque se alongavam, Amanda pensou sobre tudo o que havia acontecido naquele dia. Ela nunca imaginou que um simples encontro em um parque poderia mudar sua vida de uma forma tão transformadora. Mas agora, com o coração mais leve e a mente mais clara, ela entendia que às vezes a vida nos surpreende, trazendo algo ou alguém que nos desafia a olhar para nós mesmos de uma forma nova. Talvez, ela pensou, a vida seja sobre nos permitirmos confiar, mesmo quando não temos todas as respostas. Talvez seja sobre nos abrir para o que é verdadeiro, e não para o que o mundo espera de nós. E naquele momento, ela sentiu que, independentemente do que viesse a seguir, ela estava finalmente sendo verdadeira consigo mesma. Lucas e Amanda estavam prestes a embarcar em uma nova jornada, um caminho desconhecido, mas com a promessa de algo autêntico, algo que ambos desejavam há muito tempo, sem saber onde procurar. E enquanto eles caminhavam juntos para o futuro, Amanda sabia que, finalmente, ela estava pronta para escrever um novo capítulo em sua vida. Um capítulo onde a verdade e a conexão seriam as únicas guias. O parque, com sua tranquilidade e beleza serena, foi o cenário de um encontro que, apesar de inesperado, se tornaria o começo de uma história verdadeira, onde a busca por algo real e profundo estava apenas começando. A vida, ela percebeu, nunca é previsível, mas é exatamente por isso que é tão valiosa.
E talvez a única coisa que ela precisava fazer era se permitir viver a sua verdade. E assim, o encontro de Amanda e Lucas nos mostrou que a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Uma conversa casual que começou com dúvidas e incertezas se transformou em um momento de revelações, coragem e, acima de tudo, de verdade. Eles estavam prontos para começar uma nova jornada juntos, uma jornada baseada na autenticidade e na conexão real. Será que você também já viveu um momento inesperado que mudou sua perspectiva de vida? Ou, quem sabe, você está em busca de algo mais verdadeiro e profundo? Deixe suas opiniões nos comentários. Queremos saber o que você achou dessa história e o que você pensa sobre os encontros que mudam nossas vidas de maneiras inesperadas. Se essa história tocou seu coração e você quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser o primeiro a saber quando novas histórias emocionantes forem publicadas. Vamos juntos explorar mais histórias de vida, amor e conexões reais. Não deixe de compartilhar com amigos que também amam histórias transformadoras. Comentem abaixo. Você aceitaria viver um amor verdadeiro, assim como a Amanda e o Lucas? Agora dê o primeiro passo e inscreva-se para fazer parte dessa jornada de descoberta e transformação.